Lucas capítulo 19, versículo 1 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Eu estou lendo na NVI, tá? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, deixa eu parar esse microfone. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse é um episódio muito conhecido e ele nos conta uma história muito interessante. Jesus estava andando, estava arrebatando multidões que o seguiam. 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, então você coloca em torno de 10.000 pessoas seguindo Jesus. E eu estava passando hoje, né, porque é o lugar onde eu trabalho, eu passo por algumas cidades, e tudo está deserto, tudo está um cemitério. As pessoas estão confinadas, né, clausuradas, todas reclusas dentro de casa. E esse episódio, eu lembrei desse episódio na hora, eu falei assim, caramba, ali era o inverso. As pessoas estavam todas nas ruas. Todo mundo queria conhecer Jesus, todo mundo queria saber quem era aquele homem que curava, quem era aquele homem que andava sobre as águas, quem era aquele homem que ressuscitava mortos. Claro que aqui eu estou fazendo um apanhado, a cronologia não é exatamente assim, mas, né, tem a boa vontade com a exemplificação. E as pessoas queriam conhecer quem era esse Jesus, aquele que transformava água em vinho. Quem era esse homem? Então, quando se ouvia dizer Jesus está ali, acontecia o inverso do que está acontecendo hoje. Hoje você anda nas ruas de Salvador, de qualquer capital do Brasil, elas estão desertas. As janelas à noite, todas as luzes estão acesas, as pessoas estão fazendo panelaços, as pessoas estão assistindo séries, as pessoas estão brigando dentro de casa, algumas inclusive. Enfim, mas está todo mundo dentro de casa. E naqueles dias, todos estavam na rua, nas ruas. E todo mundo queria ver Jesus. Todo mundo queria conhecer Jesus. E de repente, aparece esse homem. E você tem que entender o que era um publicano. Um publicano era alguém que, quando Roma escravizou Israel, quando Roma subjugou Israel, Roma começou a extorquir de Israel dinheiro, taxas, impostos. E os soldados romanos chegavam, saqueavam de forma legal, vamos dizer assim, porque Roma era o império. E eles levavam os jovens para poder trabalhar e levavam as mulheres, enfim. Roma estava acabando com a autoestima de Israel e as pessoas estavam sendo sofridas por conta daquele império. E aí o que acontece? Alguns judeus traíram a sua pátria, se aliaram a Roma e eles mesmos cobravam os impostos dos seus irmãos, dos seus conterrâneos. E eles cobravam esses impostos para passar para Roma. Esse era o publicano. Então você imagina que pessoa odiada era um publicano. Ele estava o tempo inteiro sendo discriminado e odiado por todos, porque ele era considerado um traidor. E aí, Zaqueu era esse homem. E quando Jesus começou a andar
pelaquela região e curar pessoas, ele começou a pregar um evangelho inclusivista. Ele começou a confundir os rabinos e os sábios da época, e os escribas e fariseus, ele os confundia. Por quê? Eles entendiam que a salvação era só para os puros, para os puritanos, na verdade, para aqueles que seguiam as regras, faziam tudo direitinho, tudo bonitinho, tudo certinho. E todos aqueles que não se enquadravam nos padrões deles, eles achavam que não tinha relacionamento com Deus. E Jesus chegou pregando um evangelho diferente. Jesus chegou pregando e dizendo: eu vim para os doentes. Se você se considera são, se se considera apto, se você se considera salvo, se você se considera alguém que merece honras diante de Deus, eu não vim para você. Eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que se consideram necessitados de um Deus. E isso confundiu muita gente. Isso deixou muita gente confusa. E Jesus andava com as prostitutas, com os bêbados, andava não fazendo o que eles faziam, mas resgatando-os, tirando-os das suas vidas pregressas, suas vidas de promiscuidade. Jesus andava no meio dessas pessoas, resgatando essas pessoas. E o que acontece é que Zaqueu era um desses homens. E imagine você, e agora eu quero fazer uma reflexão para os tempos de hoje. Imagine você que estar sozinho, como muitos estão se sentindo, inclusive agora, por conta desse confinamento, dessa quarentena. Estar sozinho não quer dizer estar isolado. Eu vou explicar. Uma pessoa pode estar sozinha em pleno estádio do Maracanã, com mais de 30 mil pessoas. E uma pessoa pode não estar sozinha, trancada num quarto, ou dentro de um auditório, como eu estou aqui agora. Ela pode não se sentir só. Então, estar sozinho internamente independe da quantidade de pessoas que estão ao seu redor presencialmente falando. Zaqueu estava sozinho. Zaqueu estava no meio de uma multidão tão grande que ele mal conseguia chegar perto de Jesus. Eram mais de 10 mil pessoas. As pessoas estavam nas ruas. Zaqueu queria se aproximar dele. E ele era um homem tão sozinho como muitos estão se sentindo hoje, que ninguém pode ir para a rua. Zaqueu estava perdido. Zaqueu estava andando, trilhando caminhos que não o levavam a Deus. E olha que interessante, no meio daquela multidão, ele pensa, mas eu quero ver, vocês leram o texto comigo, eu quero ver Jesus, quero conhecer esse cara, quero saber como ele é. Aí o que é que Zaqueu faz? Ele sobe uma árvore e de lá de cima ele fica olhando. Não existe lugar onde você esteja que o Senhor Jesus não te encontre. Não existe lugar que você esteja que o Senhor Jesus não te encontre. Você pode internalizar esta frase, colocá-la no seu coração. Aliás, para não perder o costume, repete comigo agora, todo mundo aí em casa. Eu falo e você em seguida repete, combinado? Não existe lugar onde você esteja que o Senhor Jesus não te encontre. Repete comigo. Se você repetiu isso aí em casa, eu creio que essas palavras entraram no seu coração. E eu quero falar mais uma coisa. Não existe estado de abandono, de solidão, de angústia, de tristeza que você esteja, que o Senhor Jesus não te encontre. Não existe. Porque Zaqueu era baixinho, era miserável,
Imagine que já é difícil, sabe quando você vai para aqueles shows que a pessoa quer ver a pessoa que está no palco, e alguém sobe no ombro, geralmente filhos, esposa, e você levanta a pessoa para poder conseguir assistir de cima e bota no ombro e tal. Zaqueu era o inverso disso. Zaqueu era baixinho. E não só baixinho, ele era menosprezado. Na verdade, imagine que Zaqueu quisesse passar pela multidão e disse, deixa eu chegar. Quando alguém visse que era Zaqueu, diria, ele ia receber coice, ele ia receber chute, ele ia receber açoite, ele ia receber empurrões, e ele nunca chegaria em Jesus. Presta atenção, talvez você esteja olhando para você agora e pensando, existem coisas na sua vida, inclusive que estão acontecendo hoje com você, que você olha e fala assim, nunca vou chegar até Jesus, ele nunca vai chegar até mim, porque eu ando errado, porque eu ando de forma miserável. Mas não existe lugar ou situação que você esteja que o Senhor Jesus não te encontre. Porque o cara subiu numa árvore e era para ele ter passado despercebido. Porque Jesus estava sendo arrastado ou arrastando 10.000 pessoas e um cara em cima de uma árvore não é nada. Mas Jesus estava determinado. Jesus conhecia a história que ele estava escrevendo e ele tomou uma decisão no meio de 10.000 pessoas. Ele disse o seguinte, eu vou escrever o nome deste cara na história e um dia ainda vou escrever uma música para ele. Como Zaqueu, eu quero subir. Lembra dessa música? O mais alto que eu puder. Essa música, para os novos na fé, que eu sei que tem um monte aí, foi baseado nesse texto de Lucas 19. Então Jesus resolveu dizer assim, eu vou escrever o nome deste homem na história do Evangelho. Um homem perdido, um homem miserável, pecador, escória dos judeus. Não importa quem você é, não importa como você está, não importa que situação você está vivendo, não há lugar que o Senhor Jesus não te encontre. Não há lugar, não há condição, não há nenhuma forma que você possa estar vivendo. Não tem solidão, não tem abandono, de nenhuma forma que o Senhor Jesus não vá até a sua casa, no seu quarto, na sua árvore. Que árvore você está agora? Clamando por Jesus para que te veja. Que árvore você está agora? Você está na árvore da crise financeira? Você está na árvore de algum problema de saúde? Você está na árvore das questões matrimoniais que já existiam antes do corona e se agravaram no corona? Você tem que árvore? Você está na árvore do seu marido que não te trata bem? Na árvore da sua esposa que não te entende? Na árvore dos seus filhos que você queria que fosse diferente? Na árvore dos seus pais que você queria que agisse com você de uma outra maneira? Não importa que árvore você está. O Senhor está olhando para ela e dizendo, eu quero escrever o seu nome na minha história. E você precisa crer nisso. E a gente tem que fugir. Eu tenho tentado fugir desse assunto coronavírus, quarentena, mas não vou fugir, não vou, porque o que estamos vivendo é que o planeta está vivendo, é disso que temos que falar, e é nisso que temos que nos contextualizar. Outro dia eu vi alguém fazer uma postagem engraçada, o povo posta tanta coisa de coronavírus, que alguém botou uma postagem assim, vocês podem postar coisas sobre a caneta azul de novo, por favor, porque ninguém aguentava mais a caneta azul, mas agora parece que já está dando até saudade. Mas nesses momentos estamos vivendo, nesse momento em que estamos vivendo, eu creio que o Senhor está fazendo muita coisa. E veja que o Senhor, ele age de forma multiforme. Ele te encontra no meio da multidão e te encontra no meio do isolamento. Ele te encontra no meio de 10.000 pessoas, você em cima de uma árvore, ou ele te encontra no isolamento, você dentro de um apartamento, de uma casa ou de um cômodo. Ele te encontra. Então, a primeira parte dessa palavra é dizer para você, o Senhor quer te encontrar aí onde você está. Onde você está. Não importa quais sentimentos, quais sensações você está vivendo.
O Senhor quer escrever o seu nome na história dele. Mas eu preciso terminar de ler o texto com você para entrar para a segunda e última parte dessa palavra. Pega lá Lucas 19. E vamos ler a partir do verso 5. Eu quero ler de novo no começo. Vamos ler para a gente encerrar. Jesus entrou em Jericó, porque depois que a gente rever a história, é bom ler de novo e ouvir de novo, né? Para a gente pegar pontos que a gente não tinha percebido. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Confinado aonde você? O Senhor quer ficar na sua casa hoje com você. Às vezes, no meio desse confinamento, você se esconde dentro do banheiro. Eu sei como é isso. Lá em casa são 7 pessoas que estão lá em casa nessa quarentena. Às vezes o banheiro é o lugar mais almejado, que é o lugar de privacidade, de paz, de tranquilidade, de menos pessoas conversando. Você está no banheiro, o Senhor quer entrar aí. O Senhor quer entrar no seu quarto, na sua sala, na sua varanda. No seu carro, quando você às vezes precisa descer e entrar para ficar sozinho, o Senhor quer entrar aí. Versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se, e agora essa é a parte que eu quero chamar a atenção. Preste atenção agora. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus entrar no cômodo de Zaqueu, na casa de Zaqueu, no quarto de Zaqueu, na sala de Zaqueu, seja lá onde ele estivesse, transformou algo no coração daquele homem. Você sabe o que acontece em tempos de quarentenas e coronavírus? A gente pensa primeiro em nós. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É tempo de também lembrar do outro. Porque se Jesus entrar na tua casa, entra na minha casa, entra na minha vida. Se Jesus entrar na sua casa, entrar na sua vida, ele vai mexer com as suas estruturas e precisa mexer. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Olha, você precisa começar a mudar esse seu coração. Você precisa começar a mostrar que você não pode ficar só na primeira parte dessa pregação. Que lindo, Samuel, Jesus vai vir aqui hoje. Você tem que dizer: Senhor Jesus, hoje teve mudança nessa casa. Você precisa começar a tratar sua esposa melhor, seu marido melhor, seus filhos melhor. Você precisa começar a se transformar numa pessoa melhor. Você precisa lembrar do outro. Porque quando Jesus chega, os corações se modificam. E quando os corações não se modificam, Samuel, talvez Jesus não está chegando. Talvez você não está abrindo a porta. Talvez ele não está entrando. Porque olha o que aconteceu com Zaqueu. Levantou-se e disse: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, e ele extorquia, ele sabia disso, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu te pergunto, será que Jesus disse: Hoje houve salvação nessa casa porque Zaqueu coçou o bolso? Será que Jesus disse: Hoje houve salvação nessa casa porque Zaqueu resolveu dar dinheiro para os pobres? Será que Jesus disse: Hoje houve salvação nessa casa porque Zaqueu resolveu dar 4 vezes mais a quem ele roubou? Nada disso. Isso não tem a ver com dinheiro, não. Esse texto não tem a ver com dinheiro, não.
Esse texto tem a ver com arrependimento. Aquela foi a história de Zaqueu. Aqueles eram os crimes de Zaqueu. Zaqueu ele extorquia, ele tirava, aí ele se constrangeu em devolver e dar a quem ele tinha tomado, de quem ele tinha tomado. Então a história de Zaqueu era uma história de avareza, de cooptar dinheiro das pessoas. Então aquilo foi onde tocou nele. E você, qual o seu problema? Eu vou fazer silêncio olhar para você. Quero que você olhe para mim nos meus olhos. Agora eu vou tirar o óculos. E você? Quando Jesus entra na sua casa, o que é que precisa ser mudado? Nada? Perder a oportunidade? Não deixa essa quarentena passar batida, não. Está perdendo a oportunidade de descobrir o que é que precisa ser mudado em você, para que no final o Senhor diga: hoje entrou salvação nesta casa. O Senhor não vai dizer que hoje entrou salvação nessa casa, porque você se emocionou com a música tocada, ou com a palavra que alegrou seu coração. Ele vai dizer: hoje entrou salvação nesta casa, na hora em que a presença de Jesus começar a modificar a sua vida. Amém? Amém? Então, eu queria trazer esse texto para vocês hoje. Vamos nos encontrar, outros se reencontrar, mas vamos lembrar que não há lugar em que a gente esteja que o Senhor Jesus não nos encontre. E quando Ele nos encontrar, vamos clamar e orar para que Ele encontre em nós lugar de arrependimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Era essa palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje. E queria que vocês não se esquecessem de que quando o Senhor Jesus entra, Ele transforma. Quando o Senhor Jesus entra, Ele muda. Ele tem que mudar você. Você precisa ser transformado. Você precisa encontrar esse lugar e esse espaço em Jesus. Quero encerrar tocando mais uma música. Essa eu vou tocar e arriscar fazer feio mesmo, mas eu quero tocar essa música. Sabe por que eu quero tocar essa música? Porque mudança e transformação é uma coisa muito difícil, incomoda muito a alma. Mudança e transformação incomoda a alma, incomoda o seu bem-estar. Mas quando Zaqueu ficou mais pobre, porque Zaqueu ficou mais pobre, um cara que restituiu 4 vezes mais a quem ele extorquiu ficou mais pobre. Então tem pessoas decretando aí: Senhor, me dá riqueza. A conversa de Zaqueu foi na contramão: Senhor, eu vou ficar mais pobre pelo teu evangelho. Mas quando Zaqueu ficou mais pobre, ele pagou o preço, sabe por quê? Porque ele ouviu Jesus dizer assim: Zaqueu, desce daí. Sabe por quê, Zaqueu? Porque hoje eu vou escrever o seu nome na minha história. E eu fico imaginando quando Zaqueu morreu, subiu aos céus e se encontrou com Jesus. E eu fico imaginando Jesus perguntando: e aí, Zaqueu? Valeu a pena ter ficado mais pobre? Ter se modificado, se transformado, ter vencido seu orgulho, ter ficado uma pessoa menos avarenta, mais paciente, mais amorosa, mais compartilhadora? Valeu a pena? Eu fico imaginando Zaqueu dizendo assim: Jesus, valeu demais. Valeu demais. Faria tudo de novo.
faria tudo outra vez. E quando eu olho para mim mesmo e vejo as coisas que eu preciso mudar, e vejo as coisas que eu preciso modificar em mim, eu fico me imaginando sofrendo, mas podendo um dia ver Jesus me receber no trono e me perguntando: valeu a pena, Senhor? E eu respondendo para ele com essa música: valeu demais as noites mal dormidas, ansiando a paz, perdida, pretendida, que eu já nem sabia mais onde é que fora se esconder. Valeu o tempo de esperar o teu querer. Valeu demais os dias mal passados, caminhando atrás de planos mal traçados, que eu já posso agradecer a tua mão que me livrou. Valeu o tempo de esperar, mas já passou. Pois eu estou bem certo, pois eu estou bem certo. Breve tempo de aflição não pode comparar-se a nossa eterna salvação. E os dias de tristezas servem mais para destacar a imensa glória e honra com que Deus vai nos brindar. Valeu demais, valeu o tempo e o contratempo que essa história traz. Em cada vão momento fica cheio de esperança e a certeza da presença do Senhor em cada passo por onde eu for. Sabe, vai valer a pena cada minuto que você precisou se transformar, cada minuto que você precisou machucar seu ego, cada minuto que você precisou falar mais baixo com a sua esposa, falar mais baixo com o seu marido, cada minuto que você precisou ser transformado, cada minuto que você precisou virar crente, cada minuto que você precisou deixar de ser alguém que só tem sensações gostosas para ser alguém que mata a si mesmo, renuncia a si mesmo, vai valer a pena e valeu a pena e sempre valerá a pena. Sabe por quê? Pois eu estou bem certo, breve tempo de aflição não pode comparar-se a nossa eterna salvação. Não pode comparar-se. Eu vou chorar feio de novo. Gente, breve tempo de aflição não pode comparar-se à nossa eterna salvação. Você não pode deixar de acreditar nisso.
Não pode, você precisa acreditar nisso. O Senhor vai te encontrar no seu quarto, no seu isolamento, nas suas agonias, nas suas angústias, no meio das suas brigas e confusões. Eu não sei se você foi demitido por esses dias, eu não sei se você não conseguiu emprego por esses dias, eu não sei. Mas só te digo uma coisa, seja crente. Seja crente. Por quê? Por quê? Pois eu estou bem certo, breve tempo de aflição não pode comparar-se à nossa eterna salvação. E os dias de tristezas servem mais para destacar a imensa glória e honra com que Deus vai nos brindar. Valeu demais, valeu o tempo e o contratempo que essa história traz. Em cada vão momento fica cheio de esperança e a certeza da presença do Senhor em cada passo por onde eu for. Amém. Era só isso que eu queria falar com vocês hoje. Beijos, muitos beijos, abraços, amo vocês. E em breve estaremos juntos, louvando, cantando, adorando e sendo igreja. Amém. Está encerrada essa reunião, que o Senhor abençoe a todos vocês, que vocês se transformem e sejam encontrados nas árvores de vocês. Na árvore que você tiver, o Senhor vai olhar para você e vai dizer: desce rápido, porque eu quero me encontrar com você e quero escrever o seu nome na minha história.